Olá, você seja bem-vindo a mais uma aula de geografia, aula essa que trata o tema capitalismo e socialismo. Nas últimas aulas vimos as características do capitalismo e começamos a falar sobre o socialismo, não é isso? Começamos a falar sobre o socialismo, vimos algumas características, vimos o seu principal mentor, né, que foi Karl Marx, um alemão, né, Karl Marx, seu principal mentor, tá? E vimos que já teve países, né, que adotaram esse sistema socialista, né? Começando pela Rússia em 1917, em outubro de 1917, nós vamos ter a Revolução Russa, né? Esse vai ser o primeiro país a adotar esse sistema, né, político-econômico socialista. E aí, em 1917, a Rússia se torna socialista, e após o final da Segunda Guerra Mundial, aí sim, aí nós vamos ter o surgimento de vários outros países socialistas, né? Então esses países vão adotar esses modelos, né, socialistas aí para guiar a sua nação. Hoje não temos praticamente país, hoje é muito difícil, não tem país socialista. Fim, não tem. Mas os antigos, alguns dos antigos países socialistas, eles ainda vão ter resquícios, tá, gente? Ainda vai ter marcas muito fortes, né, do socialismo, tá bom? Então vão ter muitas marcas fortes, como eu falei lá no início da aula, tipo Cuba, né? Cuba já está começando a abrir para o mercado, né? A economia de mercado já está se aproximando ali de Cuba. Cuba que era um país socialista, muito que era aliada e alinhada com a antiga União Soviética, né? Com a queda da União Soviética, esses outros países que tinham uma grande ligação vão ficar fragilizados, tanto politicamente como economicamente. Tá ok, gente? E hoje Cuba, o que acontece? Está abrindo, né, suas portas para o mercado externo. Mas mesmo assim, Cuba ainda vai manter fortes traços do socialismo. Quais são os fortes traços do socialismo, professor? Educação pública, uma saúde pública de qualidade, tá, gente? Qualidades. Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, tá? Os governos sempre mantendo controle em boa parte de diversos setores da economia, tá? Então essa é a parte, é o resquício forte ainda que existe dentro de Cuba, mas está caminhando para o capitalismo, tá, gente? Tá, estão caminhando para o capitalismo, não tem como, né? Pelo jeito que a gente está vendo o processo, eles estão caminhando a passos largos aí para o capitalismo. Tá? China, nós já discutimos, né, a questão da China. A China tem aquela questão, né, do Estado ser um Estado forte, controlador, mas ao mesmo tempo ter a sua economia característica do capitalismo, que é a economia de mercado. Enfim, vamos aqui focar, gente, na questão do socialismo. Então nós vimos sobre essa questão da abolição, né, da propriedade privada. Que acontece? Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. Isso é a estatização dos meios de produção, aquilo que eu falei lá no início, né? Que os meios de produção vão pertencer ao Estado. E por que o socialismo faz isso, gente? Porque eles impedem que uma minoria privilegiada venha ter o controle, né, o monopólio sobre esses meios de produção. Vocês estão entendendo? Uma minoria venha ter o controle sobre a grande massa, sobre a grande população. No socialismo eles pensam o contrário, né? Que a população é que tem que ter o que, gente? O controle, né, desses meios de produção, tá ok? No capitalismo isso não. O capitalismo é essa questão mesmo da grana, né? De pequenos grupos ou até mesmo de um indivíduo controlar
boa parte dos setores produtivos, né, dos meios de produção, tá bom? E isso daí vai gerar o quê? Gerar muita riqueza para essa pessoa, vai haver uma concentração de renda para essa pessoa, enquanto que boa parte da população vai ficar desassistida, tá? Então veja aí os pontos, né, entre capitalismo e socialismo. Tá ok, gente? Socialismo, os meios de produção, né, são estatizados, ou seja, pertencem ao Estado, tá, gente? Então é, é vital para a existência do socialismo que esses meios de produção estejam em suas mãos. Vamos olhar aqui a outra característica. A questão da abolição, gente, da propriedade privada, né? A abolição da propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda, né? Então, dentro do socialismo é isso, tá? Eles vão abolir a propriedade privada para evitar aquela concentração de renda, né? Que nós falamos, acabamos de falar, tá? Então, vai haver essa questão da abolição da propriedade privada para evitar a concentração de renda e, ao mesmo tempo, tentar dividir de forma igualitária essa renda, para que não venha a ter esse abismo, né, de salários entre um e outro, entre uma pessoa que ganha seus 30 e poucos mil, 40 e poucos mil, e uma que ganha R$ 1.000, que é um salário mínimo, né? Então, dentro do socialismo, eles tentam tirar esse abismo aí de diferença, né, salarial. Então, eles tentam aí, ó, a divisão igualitária da renda, eles buscam isso. Ó, o Karl Marx aqui, aquele que eu falei lá no início, o mentor do socialismo, que, gente? Utópico ou socialismo científico? Você tá ligado, é isso mesmo. Socialismo científico, tá? Então, Karl Marx vai trazer, olha só a frase de Karl Marx. Horrorizai-vos, porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade, a propriedade privada já está abolida para 9/10 de seus membros. Ou seja, gente, o que ele quer dizer aqui? As pessoas ficam horrorizadas quando fala assim, vamos abolir, segundo a ideia de Marx, né? As pessoas ficam horrorizadas quando ele fala assim, vamos abolir a propriedade privada. Aí todas as pessoas ficam, meu Deus, vai acabar com tudo. Aí ele fala, Marx, as pessoas ficam horrorizadas com isso, mas elas esquecem o quê? Que boa parte dessa população já estão o quê, gente? Já estão condenadas, entre aspas, né, a não possuir propriedade privada. Por que elas estão horrorizadas? Deveriam estar horrorizadas pelo quê? Pela essa grande quantidade, né, que é a maioria, né, da massa populacional que não vai ter acesso à propriedade privada, tá? Então, a gente chama bastante atenção para essa questão, tá, da propriedade privada, essa questão da abolição da propriedade privada, né? As pessoas ficam horrorizadas, nossa, vai abolir, o Estado vai controlar a propriedade privada, nossa, mas não se espantem em pensar assim, nossa, né? Mais de 50% da população não vai ter acesso à propriedade privada, né? Então veja aí, né? Essas ideias em diferentes, né? Óticas, tá? Fiquem espertos em relação a essas coisas. Vamos lá, gente. Outra característica do socialismo é a famosa economia planificada. O próprio nome, gente, já explica esse tipo de economia. É uma economia planificada, plana, né? Aquela coisa suave, plana, sem muita oscilação. O que é oscilação, professor? Sem muito altos e baixos, né? Essa economia que tem altos e baixos o tempo inteiro, gente, é a economia de mercado, que é a economia do capitalismo. Ora, nós somos prova disso. Nós temos período que está tudo bacana, a economia, as pessoas estão empregadas, né? Estão recebendo lá seu salarinho, estão conseguindo lhe poupar daqui e dali e comprar ali, né, o que ela deseja. E quando menos se espanta, nós vamos ouvir, né, através dos telejornais, através das aulas dos professores, através, né, dos pais de vocês, a palavra crise econômica.
E aí, gente, o que que acontece? Aquela questão de estar todo mundo empregado, bonitinho, trabalhando, juntando seu dinheiro, né? Tava estável ali, planozinho. E agora começou uma crise econômica, ou a economia caiu, ou então eles chamam de depressão, né, gente? Que é a caída, né? A depressão econômica, tá? Então isso é muito comum dentro da característica da economia de mercado, que é a economia do capitalista, né? Do capitalismo. Nós sabemos que é muito comum isso acontecer. Altos e baixos, tem hora que está tranquila a economia, tem hora que, né, a economia está subindo, quando espanta, tem uma queda bem acentuada, né? E aí tem esses altos e baixos. Isso a gente fala que é uma economia que oscila muito, né? Sobe, desce, 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 oscila bastante. É uma economia que oscila bastante, a economia de mercado, tá, gente? E aí, dentro do socialismo, eles criaram uma economia planificada, que é aquela economia que não sofre tantas oscilações, tá? É uma economia controlada pelo Estado, tá, gente? Todos os setores da economia são controlados pelo Estado, que define, por exemplo, o salário dos trabalhadores, o que será produzido, onde, quando e a que preço. Então, essa economia planificada é que decide tudo isso, tá? Assim, no socialismo não existe a lei da oferta e da procura. Porque, e também nem essa questão da concorrência, tá, gente? Os preços das mercadorias e serviços já são fixados pelo governo. O governo é que controla o preço das mercadorias, tá? Então ele, como é o Estado que produz, é o próprio Estado que vai fixar os valores das mercadorias. Diferente do capitalismo, que nós vamos ter a economia de mercado, aquela disputa, né, entre as empresas, tá? E ali vai oscilar bastante o preço das mercadorias, não é isso? Então quem vai decidir o preço das mercadorias dentro do capitalismo são as empresas, não é o governo. Dentro do socialismo é o governo. Características do socialismo: fim das classes sociais. Uma das intenções do capitalismo, aliás, do socialismo, né? Uma das características do socialismo é colocar um fim, né, nas classes sociais. Como assim, professor? Acabar esse negócio, esse daqui é mais rico, esse é mais pobre, não, esse daqui é do meio, acabar essa diferença, né? Tentar fazer com que toda a população tenha o mesmo patamar econômico, que toda a população venha meio que se aproximar, tá? Se não se aproximar, mas pelo menos não ser tão distante como é dentro do capitalismo, né? Um do outro. A gente sabe que tem pessoas que ganham muito, mas muito, muito bem, enquanto do outro lado tem pessoas morrendo de fome porque não tem dinheiro para comprar comida, tá, gente? Então isso é muito comum dentro do capitalismo. E aí no socialismo eles querem pôr um fim nas classes sociais. Não quer ter classe alta, média ou baixa, né? Ou proletariado e burguesia. Eles não querem essas classes sociais. Eles querem uma única só classe, tá? Então essa é a visão assim que se enxerga, né? O socialismo enxerga a condução de um país, tá? Então é assim que eles visualizam, né? Professor, mas socialismo não dá certo. Enfim, gente, isso é uma outra discussão, tá? Em uma discussão bastante polêmica. Só estou passando aqui para vocês, né? Só estou passando para vocês a ideia, né? Mostrando as características tanto do capitalismo como do socialismo. Então está aí as características, né, desses dois sistemas de governo que são antagônicos, totalmente diferentes um do outro, né, gente? E que vai com certeza trazer ainda muitas discussões, muitas discussões sobre esses dois sistemas políticos e econômicos. Tá ok, gente? Então vou ficando por aqui, espero ter contribuído, tá?
Então, gente, tchau, fui. Até mais.